Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 29 de junho de 2023 e o título é Vista a sua essência. Vamos lá. Há, atualmente, uma insanidade se espalhando ao redor do planeta que tenta limitar e até mesmo destruir o livre pensar, o livre querer, o livre sentir. Pautas e mais pautas sendo criadas com base em narrativas que não se sustentam, viagens de cabeça sem a menor lucidez. A questão central é impedir e bloquear o livre arbítrio de cada um, uma vez que somente através de nossas escolhas e experiências podemos evoluir física, emocional e espiritualmente. Essas mentes doentias se infiltraram em todos os setores das sociedades. Empresas lucram e muito, se utilizando de causas com as quais sequer se importam. Arrotam virtudes que não possuem, pois nunca se alimentaram de verdadeira empatia, respeito e sabedoria. Sua única causa é o lucro e o poder através do dinheiro. Mentes frágeis compram essa ilusão travestida de um nome simpático e atraente, um tal de politicamente correto. Correto? Cada um pode escolher como viver e como se identificar, contudo, não é correto impor a visão de mundo individual a todos que nos cercam, basta que se respeite. Não se pode mais discordar, pois imediatamente já se é taxado de adjetivos abjetos. Muitos vivem de elogios alheios de uma concordância aparente. Preferem o elogio falso a uma crítica honesta. Somente os diálogos sinceros nos trazem crescimento, mesmo que desconfortáveis a princípio. São eles que nos trazem reflexões e também nos possibilitam trocar experiências com as outras pessoas. Podem nos trazer a percepção de que talvez estejamos passando uma mensagem distorcida do que somos ou pensamos. E isso nos proporciona mudanças positivas, correções e novas rotas mais alinhadas às nossas verdadeiras escolhas. Ninguém deveria se sentir compelido a se contorcer e se deformar para caber no mundinho dos outros, nas escolhas, ideias e sentimentos que não se encaixam perfeitamente ao seu sentir. Não há felicidade possível quando se vive através das expectativas de terceiros. A paz e equilíbrio são resultado de uma busca individual. Fazemos parte do coletivo, mas não somos obrigados a seguir os padrões que não ressoam conosco, principalmente quando sabemos que a finalidade é iludir através de mentiras fofas, de modismos fugazes e vazios. A moda tem servido para padronizar, escravizar e desconfio que, diante de certos absurdos, ridicularizar. Muitas vezes tenho a nítida impressão de que alguns estilistas estão ganhando fortunas se divertindo com a falta de personalidade de algumas criaturas superficiais e vulneráveis a tais manipulações. Por conta disso, as pessoas autênticas são as mais admiráveis, pois têm a coragem de se mostrarem de forma verdadeira. Mesmo que se discorde absolutamente delas, ao menos sabemos quem realmente são. E isso já nos livra de muitos dissabores e decepções. As influências externas não podem ser mais importantes do que os comandos da nossa alma. O barulho externo tem a finalidade de abafar a voz interior, a verdade que cada um traz dentro de si. E é imprescindível e urgente nesses tempos insanos que essa verdade desperte dentro de cada bom ser humano e mostre todo o seu poder. Que tenhamos determinação para nos despojarmos dos trajes alheios. Não precisamos caminhar com a dor de calçar sapatos que não nos servem. Nada supera o conforto e leveza da nossa própria pele. Em tempos de tantos lobos em pele de cordeiro, há que se admirar a coragem de quem se veste com sua essência e desfila destemidamente pelas passarelas do mundo. Então vamos lá. Gente, olha, mas é tanta sincronicidade, porque o texto de segunda-feira, porque como eu gravo
os de 2025, 2023, 2020, né? Estou tentando manter a sequência que eles foram lançados, mas é engraçado que às vezes os assuntos coincidem apesar da diferença, né, da data em que eles foram escritos. E no texto de segunda-feira, justamente, eu falei da gente começar a resgatar o nosso verdadeiro potencial, da gente confiar na gente, da gente entender que nós somos criadores da nossa realidade e tal. E aqui eu falo mais, assim, para a gente preservar a nossa verdadeira essência, porque assim, quando a gente se mantém na autenticidade, esse é, assim, uma base, né, um caminho para a gente conseguir chegar à nossa verdadeira essência, a gente se descobrir, né? Descobrir os nossos potenciais, descobrir quem nós verdadeiramente somos. E quando eu escrevi esse texto, né, foi em 2023, que dia que é? Deixa eu pôr óculos, né, senão não enxerga. Junho, né, de 2023. Então, eu acho que eu lembro que mais ou menos quando eu escrevi isso, foi porque assim, na época do Dia das começa aquelas épocas comemorativas e as empresas estavam fazendo aquelas campanhas para lacrar, né? Colocando assim aquela agenda woke toda, né? Para como se eles estivessem realmente engajados naquela nessa agenda aí, né? Então, eles colocavam, por exemplo, campanha do Dia dos Pais. Aí colocava uma pessoa que se identificava, né, como sendo do sexo masculino e não era. Então, assim, porque aquilo fazia com que eles parecessem pessoas mais empáticas com as minorias. E, na verdade, eles estavam aderindo a uma onda visando o quê? Lucro, né? Visando a imagem deles como pessoas que sinalizavam virtudes e que isso talvez fosse vender mais. Na maioria das vezes, o tiro saiu pela culatra e foi um tiro no pé deles mesmos, né? Porque a questão é que a maioria não compactuava com aquele tipo com aquela linha, né, publicitária, com aquela linha de pensamento. E porque não se sentia representada. Então, assim, muitas empresas que aderiram a essa agenda, né, hoje, então, isso foi em 2023, hoje a gente está vendo que como assim, está sendo provado, né, que o que eu falei nesse texto naquela época, que na verdade eles não estavam preocupados com as causas, eles queriam lucrar com aquelas causas, então eles fingiam ter a empatia, fingiam que aderiam àquelas causas para tentar ganhar, né, visibilidade, vendas, né, eles comercializavam, na verdade, né, aquelas causas, aquelas pautas, né? Usavam as pautas a seu favor como uma forma de conseguir lucrar com aquilo, né? Então, assim, tudo é dinheiro, né? Para eles. E eles, na verdade, não se importavam, mas eles aderiram a essas agendas, né, de contratação de pessoas que estavam dentro daquele perfil, que é o tal do DI lá, né? Diversidade, equidade e inclusão. E hoje, a maioria dessas empresas, né, que aderiram a isso numa época em que quem estava no poder estava meio que controlando, forçando, impondo esse tipo de narrativa, e elas aderiram achando que talvez naquele momento fosse o mais adequado, ou fosse o que atenderia mais os interesses, né, deles, e não deu muito certo, porque a maioria das empresas começou a ter problemas de produtividade, porque quando você deixa de contra uma empresa, ela precisa de pessoas capazes ali, né, a produzir, a atender
as necessidades que aquela empresa precisa. Quando você acaba contratando pessoas apenas por uma questão dela se enquadrar num determinado perfil, né, ou físico, né, características de pele, ou por opções de vida dela, que se enquadram na agenda woke, né, não deu certo. Por quê? Porque muitas dessas pessoas se enquadravam ali nos padrões definidos ali, né, esteticamente, mas não tinham um perfil de competência, não tinham capacidade. Então era só para preencher aquela cota, né, vamos dizer assim. E muitos que poderiam ter ali sido contratados por realmente terem a capacidade para desenvolver o trabalho, foram delegados porque não se enquadravam ali na narrativa e na ideologia deles e tal. E não deu muito certo isso, tanto é que agora a maioria das empresas está abandonando essa tal desse DEI aí, dessa obrigatoriedade também, porque o mundo está mudando, né? As pessoas se cansaram, porque isso daí gerou situações tão absurdas que as pessoas começaram realmente a dar um basta nisso, né? Elas se cansaram disso. Você não pode impor para ninguém a sua visão de mundo. Então você não pode querer que, eu quero ser contratado só porque eu sou dessa determinada ideologia ou dessa narrativa. E se você não atende os requisitos necessários para aquela função. Por exemplo, né, uma coisa que se fala muito, você prefere viajar, né, num avião sendo pilotado por um piloto que tenha muitos anos de experiência, muitas horas de voo, extrema capacidade comprovada ali, ou com uma pessoa que está ali porque ela atendeu às características de uma cota, ou porque ela faz parte ali das determinadas minorias, né, que eles entendem, né? E, aliás, eu acho isso assim, que isso aumenta o preconceito, porque quando a pessoa que entra por uma cota, ela sempre vai ser vista como alguém com menos capacidade, que ela só conseguiu por conta daquele, né, daquele favorecimento ali. Então, eu acho que isso é mais preconceituoso, porque as pessoas, a capacidade da pessoa não está nas escolhas sexuais que ela faz da vida dela, não está na cor da pele dela, né? Não está na ideologia que ela segue, não está no que ela acredita, mas sim na competência, no que ela investe e se habilita para aquilo. Então, assim, para ser um piloto que vá conduzir, né, estar responsável pela vida de muitas pessoas, é extremamente importante que ele tenha habilidade, tenha capacidade, tenha competência. E não que ele seja de determinada etnia ou que ele seja de determinada pauta ali, né? Por exemplo, LGBTQIA+, sabe? Isso não vai definir se ele tem capacidade ou não, né? E eu me sentiria mais segura com uma pessoa que realmente tivesse habilidade comprovada, competência comprovada, né? Então, assim, a gente acabou vivendo esses absurdos aí, esses absurdos acontecendo. E hoje isso levou a resultados desastrosos que hoje estão aí, as pessoas estão vendo que precisa reverter, que precisa rever, que não deu certo. Não deu certo. Então eles tentaram, né, empurrar isso goela abaixo das pessoas, mas tudo tem um limite. E graças a Deus, parece que chegou nesse limite e a gente está voltando para uma situação mais justa até, né? Porque esse pessoal odeia, né, meritocracia, acha que não tem que existir. E a maioria das pessoas acha justamente o contrário. Você não pode colocar duas pessoas que têm a mesma condição
vieram de uma mesma condição e dá preferência para um só porque ele tem uma determinada característica física, né? O que está acontecendo, por exemplo, recentemente eu vi aí um médico reclamando que quando vai fazer residência, né? Então as pessoas, os médicos que terminam, né, estão no final da faculdade, eu não sei exatamente como funciona, né? Mas assim, mais ou menos o que ele estava falando é isso. Então, quando vai chegando no fim, você escolhe a especialidade e você vai fazer a residência. Só que para fazer essa residência, você presta uma prova, vamos dizer, você faz uma prova. Os mais bem qualificados, os que tiverem as notas mais altas, é que vão conseguir a residência naquela especialidade. Algumas especialidades são muito concorridas, então, antigamente era pela nota mais alta. Aí eles quiseram colocar a tal da cota ali. E o que está acontecendo? Alguns estão entrando, as notas mais baixas estão conseguindo a residência em detrimento dos que tiraram a nota mais alta. E não tem cabimento isso, porque na verdade eles vieram todos da mesma faculdade, eles se formaram todos ali na universidade. Então não tem mais essa diferença, né? Então, para entrar na universidade, os que vêm do ensino público e os que vêm do ensino particular têm uma diferença. Então, é justo que se tenha uma cota social para equiparar, né, a questão de diferenças econômicas ali, de quem teve acesso a um ensino mais qualificado e quem não teve. Aí, concordo, mas o que eles fazem é diferente. Pode o fulano que é de determinada etnia, e isso não tem nada a ver, porque o fato da pessoa da característica física da pessoa não quer dizer que ela tenha menos capacidade ou não, certo? Então tem que ser pela condição social, aí equipara, tudo bem. Mas aí nesse caso, assim, todos cursaram a faculdade. Então aquele que nesse momento obteve a nota maior é porque ele se esforçou mais. Então não tem cabimento dar a vaga para o outro que está na mesma condição, mas só porque ele tem uma cor de pele diferente. Então, assim, chega a esses absurdos, sabe? E aí você gostaria de ser tratado com um médico que é mais capacitado, que tem mais conhecimento, que atingiu uma nota maior, ou aquele que só porque preenche aqueles requisitos lá que eles criaram aí nessas cotas. Então, esses absurdos que começaram a acontecer estão fazendo as pessoas, né, pensarem, não tem nada a ver isso, né? Já estão exagerando, estão extrapolando aí essas questões. E a gente está dando a virada aí, está voltando para uma situação de mais normalidade, mais justiça, né? Que é o que e premiar a pessoa que é mais esforçada, que estuda mais, que se empenha, que corre atrás, né? É isso que a gente tem que valorizar, aquela pessoa que se esforça verdadeiramente para conquistar as coisas. Então, eu vejo que, e quando eu falo assim, né, da gente, nesse momento, buscar a nossa verdadeira essência, a nossa autenticidade, é justamente essa questão de você ter a possibilidade de mostrar o seu ponto de vista e sem ser criticado, porque assim, o que eu estou falando aqui, por exemplo, essa galera aí, já ia xingar de tudo, né? De todos os istas que eles costumam xingar quem não concorda com a ideologia, com a narrativa e com a agenda deles. Então mas a gente deve, por mais que às vezes isso seja desconfortável, porque tem horas que é cansativo. A gente tem que estar falando o óbvio, tá o tempo todo falando o óbvio. E sendo atacado, e as pessoas, porque esse pessoalzinho é bem agressivo, eles não aceitam quem pensa diferente, então é uma batalhazinha ali meio cansativa, mas a gente tem que manter a nossa essência, lutar para prevalecer com os nossos valores, o que a gente acredita, não querer impor para os outros, mas também não permitir que os outros façam com que a gente aceite
pacificamente o que eles querem, porque é o contorcionismo, você tem que se contorcer, né? Abrir mão do que você acredita, do que faz sentido para você, para caber no mundinho do outro, para você não ser cancelado. Então, assim, sabe? É, a gente tem que seguir o caminho da gente sem agredir ninguém, sem criar conflitos, mas, né, como a Márcia diz, risca o chão. Aqui, aqui daqui você não passa. Eu penso assim, respeito como você pensa, mas tem que respeitar como eu penso e eu vou viver de acordo com o que eu penso. E é assim. Até porque muito dessa galera aí, né, eles falam uma coisa e vivem outra. Então a autenticidade é você viver de acordo com aquilo que você prega. Essa é a verdadeira, é você ser verdadeiro, né? Você viver a sua verdade, naquilo que você acredita. E ter que ser respeitado. E tem muita gente que eu não concordo, mas respeito, porque a pessoa vive aquilo que ela acredita. É a escolha de vida dela, e ok. Agora, quem é hipócrita, não respeito. Quem fala uma coisa e vive outra, não respeito. Mas também não vou lá brigar, nada, e nem xingar, nem nada, entendeu? Simplesmente é uma pessoa que não faz parte da minha vida e a gente tem que colocar esses limites e a gente tem que trazer para a vida da gente pessoas que agreguem, não pessoas que trazem desequilíbrio, confusão, que não tenham respeito pelo que a gente pensa, né? Então é importante a gente realmente preservar a nossa verdadeira essência, a nossa verdade e aquilo que a gente acredita, porque é muito mais tranquilo, é o caminho da nossa paz, né? Da nossa paz interior, quando a gente vive aquilo que a gente acredita, quando a gente vive a nossa verdade, a gente está seguindo para um caminho de paz e de equilíbrio. E é isso que a gente busca na vida, né, gente? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.